A BH News completou no último dia 15, 3 anos. 3 anos que tem determinação de levar a você, telespectador, uma programação que é feita em casa, aqui em Belo Horizonte, mas com a cara do mundo. Nestes 3 anos, tudo que se fez aqui fez da BH News uma TV que vai ganhando participação no dia a dia do Belo Horizontino e de quem mora no entorno e de todo o Belo Horizontino que está espalhado pelo mundo através da internet. Por isso nós começamos aqui mais uma viagem nesses 3 anos da BH News. Uma viagem de informação, uma viagem de jornalismo, uma viagem que tem como marca a participação com o Redação BH News, que é 1 hora de telejornalismo vivo, participativo, direto e dinâmico. É um jeito diferente de fazer telejornalismo, trazendo o dia a dia de Belo Horizonte, da região metropolitana, mas de maneira ágil, aproveitando-se de todas as linguagens. Nós vamos nos aproveitar da velocidade da internet, nós vamos nos aproveitar da factualidade das redes sociais e nós teremos aqui a pretensão de contar com o maior grupo de repórteres que uma TV no mundo pode contar. Nós teremos a partir de agora, desse momento, 4 milhões de repórteres. Todo cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte está credenciado a partir de agora a ser um repórter do Redação BH News. Nós podemos participar a sua informação pelo Skype, podemos colocar a sua informação pelo Facebook Messenger, pelo telefone. Você pode, com seu telefone celular, gravar uma cena boa, que traga uma dimensão melhor da sua vida, da vida do seu bairro, da sua cidade, ou alguma coisa que você quer que se transforme. Você nos envia e ela vai para o ar, porque você será o nosso repórter. A notícia no mundo moderno não tem mais dono. Essa pretensão que a gente tinha de que as redações eram donas da informação não existe mais. A informação é do cidadão. A informação pertence a você. Nós aqui só iremos expressá-la. Por isso precisamos da sua colaboração, da sua participação. Nesse espaço, nós queremos mostrar pessoas que transformam o mundo. Chega de sensacionalismo. Não dá mais para viver com sensacionalismo, sabendo que dos 200 milhões de brasileiros, pelo menos 190 milhões transformam a vida. E é deles que nós precisamos. São eles que nós queremos que sejam os atores da nossa notícia. O canal 9 da NET, o canal 29 do HF, a internet pelo bhnews.tv.br estarão agora à disposição da informação da região metropolitana de Belo Horizonte, mostrando a nossa cara, mostrando Minas. A Minas da metalurgia, das cidades industriais, das prosas dos bares, das boas conversas. A Minas que tem segredos e que sabe a hora de revelá-los. Essa é a nossa cara, essa é a cara do Redação BH News. Para isso nós precisamos muito da sua participação. Seja pelo Facebook, facebook.com/Redação BH News, do Twitter, @Redação BH News, do nosso e-mail, redação@bhnews.tv.br, do nosso telefone, de todas as maneiras que você quiser participar conosco. Nós somos uma equipe pequena, mas determinada em fazer daqui um marco no telejornalismo de Minas Gerais. E você é convidado para essa missão, para essa determinação que nós estamos iniciando agora, nesse momento, porque começa aqui o Redação BH News. A segurança pública ela é considerada pela maioria dos eleitores como a principal preocupação. Há quem diga que os próximos governantes e todos aqueles que vierem daqui para frente, se não se preocuparem com a segurança pública, dificilmente terão o respaldo da população. Os dados da Secretaria de Defesa Social revelam que houve um aumento na violência no estado de Minas Gerais. Particularmente se compararmos o mês de janeiro com os meses de janeiro de 2012 e janeiro de 2013. Mas isso nós vamos debater aqui profundamente. Antes, vamos entender um pouco, num mapa rápido, o que é a situação da segurança pública em Minas Gerais.
A partir de agora, a Secretaria irá divulgar mensalmente os dados da criminalidade no estado pelo portal Minas em Números. Anteriormente, eram divulgadas somente as informações de municípios com mais de 100 mil habitantes. Este ano, as 8.812 ocorrências do mês de janeiro superam os registros do mesmo mês nos anos anteriores, com alta de 22% se comparado a janeiro de 2012. A região central do estado, onde a capital está localizada, foi a que mais registrou crimes no início deste ano. Foram 5.457 ocorrências. Em seguida, está o Triângulo Mineiro, com 904 registros. Para os especialistas, a falta de integração das polícias é um dos principais problemas. Bom, nós temos aqui como nosso convidado o secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, um homem que tem toda a sua vida ligada à justiça, à defesa social, o conhecimento dessa causa. E é um prazer enorme poder iniciar um programa como Redação BH News, com um tema de tamanha importância com o secretário de Estado. Muito obrigado por atender o nosso convite, secretário. Prazer é nosso, Paulo. Estamos aqui à disposição. Bom, secretário, os números que foram divulgados pela sede estão traduzindo mais do que uma sensação de insegurança. Números que deixam a gente preocupado, porque particularmente todos nós já fomos impactados ou diretamente ou por alguém do nosso círculo familiar, fomos impactados com alguma sensação ou ato de insegurança. Quais as principais preocupações do mecanismo de defesa social, do aparato de defesa social, para que nós não tenhamos mais que viver com essa sensação que hoje vivemos? Olha, nós temos feito um esforço não só de ofertamento de recursos materiais, com investimentos agora mais consolidados na renovação de entrega de muitas viaturas para a Polícia Civil e Militar, muitos concursos, né, para a Polícia Civil e Militar, para todo o sistema de defesa social, construção de presídios, construção de unidades socioeducativas para cautelar adolescentes praticantes de atos infracionais e estratégias de atuação para a contenção da criminalidade, sobretudo focada no combate ao homicídio e também na contenção do roubo, que é o delito. O roubo especificamente, que é o crime violento contra o patrimônio, é o delito que mais incomoda no dia a dia o cidadão. Ele é mais volumoso em termos de estatística e é o que nós enfrentamos maior dificuldade nesse momento e que no país também os estados enfrentam grande dificuldade nesse momento com o crescimento anual de 2013 para 2014 na maioria dos estados, sobretudo do Sudeste, na faixa de 30% a 40%, o que preocupa muito, é um fenômeno que se recrudesceu muito nos últimos 10 meses e nós estamos trabalhando muito focados na contenção desses roubos. Os homicídios, nós temos um processo de estabilização com um pequeno crescimento de 2012 até esse momento, 2012, 2013 para 2014, mas de fato os crimes violentos contra o patrimônio, os roubos, têm sido a nossa principal preocupação e os esforços estão sendo muito canalizados para esse combate. Nós temos adotado medidas que o próprio governador anunciou agora já no mês de fevereiro e anunciaremos algumas outras ainda neste mês com relação ao recolhimento desses indivíduos que praticam reiteradamente os roubos. É uma questão, Paulo, também que tem as responsabilidades de cada ente da federação, tem um viés também da necessidade de adequação da legislação à realidade vivenciada pelo cidadão. Sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, até fugindo um pouco da pergunta inicial, mas porque já me chama a atenção num outro aspecto. Vira e mexe eu converso com algumas pessoas, alguns policiais que dizem que nós estamos enxugando gelo. É uma coisa curiosa essa terminologia, mas enxugar gelo significa eu prendo, levo à delegacia e aquele que praticou o roubo, o furto, está livre em pouco tempo. Essa sensação traz para o cidadão uma fragilidade muito grande. Como é que o senhor vê isso e como agir nesse sentido? Esse é um fator fundamental porque, primeiro, ele avoluma muito as estatísticas e, por outro, faz crescer a denominada sensação de insegurança, que é pior até do que o eventual crescimento das estatísticas. E nós que fazemos reuniões lá na ponta com os comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, nas diversas regiões que são prioritárias, Grande BH, região de Uberlândia, de Ipatinga, de Valadares, essa questão é recorrente dos policiais militares, que estão lá nas ruas, né, que têm o dever da ostensividade de prenderem os mesmos indivíduos maiores e apreenderem menores por 10, 15 vezes e o indivíduo continuar solto. Quer dizer, então, a legislação de 2011 para cá, através da Lei 12.403,
a combinação de normas a partir de então facilitou muito a concessão de fiança, de liberdade provisória e dificultou muito o acautelamento, sobretudo nos crimes contra o patrimônio, e aí com ênfase negativa no caso dos roubos, que é o que tem incomodado mais. O senhor vem da promotoria pública. E como promotor público, o senhor deve ter percebido um pouco essa necessidade da sociedade perceber leis mais ágeis. Está na hora de se mudar alguma coisa, secretário, para que nós não tenhamos mais que conviver com aquele que roubou a minha casa, solto no dia seguinte, porque está emperrado o processo da justiça? Não, com certeza, e nós estamos inclusive trabalhando nesse momento nessa questão de priorizar, de identificar, assim, nos próximos dias, vocês vão ter notícias concretas de iniciativas que adotaremos agora muito voltadas e focadas para essa realidade, no sentido de que esses indivíduos que praticam muito ou reiteradamente essas condutas de continuarem soltos. A mudança da legislação não depende diretamente de nós, das forças de segurança, mas nós podemos replicar permanentemente o discurso para que haja adequação dessa norma, porque muitas vezes o Congresso Nacional, bem intencionado, vota muitas normas na área de segurança pública, movido pelo caso concreto que causou um certo clamor, que é justificável. Sensibilidade com a opinião pública. Exatamente, mas a questão do sistema, ela precisa ser mais adequada no sentido de que indivíduos que eventualmente deveriam estar acautelados, como eu disse, que vêm reiterando práticas que incomodam muito o cidadão, não só no homicídio, mas também no roubo e outras, estão soltos e às vezes muitos outros estão às vezes presos e não temos ali uma prioridade para a prisão daqueles indivíduos que num contexto do sistema carcerário ocupam muitas vagas, mas não é prioritário do ponto de vista da segurança pública. Então tem que haver essa evolução legislativa, adequação aí num curto espaço, né, para a contenção desses números que preocupam no país como um todo. Secretário, me ensinaram que visitas importantes a gente segura em casa. A gente não deixa a visita importante ir embora, não. Quero que o senhor espere aqui. Nós voltamos já no próximo bloco para continuar conversando sobre defesa social e segurança pública. A gente volta em instantes com o secretário Rômulo Ferraz. Bem, eu já tenho aqui ao meu lado o nosso repórter urbano, Nélio Souto. Tudo bem, Nélio, tudo bem? Olha, o Nélio tem uma proposta muito interessante, porque o Nélio é um jornalista que tem uma visão muito atenta ao que é urbano, aquilo que acontece nas cidades, particularmente na cidade que ele vive. Ele é de São José do Jacuri, mas ele vive em Belo Horizonte e ele tem por Belo Horizonte um olhar especial. O Nélio fez uma viagem no MOVE e o MOVE está aí. Eu costumo dizer o seguinte, nós não tínhamos nada, né? A gente só tinha o metrô, tinha umas linhas de ônibus, aí puseram o MOVE. Então já tem alguma coisa para a gente poder criticar mais, que é o MOVE. Verdade. Não, nós já temos uma coisa a mais de mobilidade. O MOVE é uma mobilidade para a gente poder usar e usar da maneira mais adequada. Como é que foi essa viagem? Você que conta para mim a partir de agora. Então, Paulo, eu peguei 2 ônibus hoje no final da manhã e no início da tarde e fui até o centro e procurei lá uma estação do BRT do MOVE. Eu embarquei na estação Tamoios. Sim. Com destino à estação São Gabriel. Eu vou perguntando para você, coisas que são minha curiosidade. Certo. O embarque, todo mundo dizia que tinha um problema com relação às manobras do MOVE, os motoristas não estavam conseguindo encaixar os ônibus na plataforma. Você notou alguma coisa quando embarcou? Não, absolutamente. Foi perfeito. Não, tem uma curva brusca, 2 curvas bruscas, uma na Santos Dumont e uma na Paraná, que ele faz tranquilamente sem nenhum problema. Com relação à entrada na plataforma foi normal, Tranquilo, sem problema? Sem problemas. E informação, você chegou, você entendeu tudo, estava tudo claro? Ou aí o bicho pega? Não, informação ainda é um grande problema. Sim. Os usuários têm reclamado que falta informação de onde embarcar, as linhas de ônibus, pontos que antes eram na Paraná e na Santos Dumont, foram deslocadas, então eles estão meio perdidos naquela região. Eu estou vendo que as imagens estão comigo e com o Nélio aqui. Nós temos imagens do que o Nélio fez. Vamos soltando as imagens do Nélio para a gente conversar sobre essas imagens, então, e valorizar um pouco esse trabalho que você fez aí, que foi um Imagens trabalho... de celular, né, que Sim. ele fez. Essa talvez seja uma marca fundamental do Redação BH News. O nosso repórter utiliza o celular. Hoje em dia não há por que ficar preso ao que não é moderno. Ninguém precisa sair com a câmera de 450 quilos nas costas. Você com o celular fez todas essas imagens e elas é que nós estamos mostrando da viagem do MOVE. Essa bilheteria está com papel pardo por dentro? O que é isso? E só parte dela está funcionando. Sim. Lembrando que só tem uma semana de funcionamento, a gente está no período de adaptação ainda. Sim. Então, é um container, essa bilheteria funciona dentro de um container a alguns metros da estação, por enquanto. A gente ainda não sabe se aquele lugar é definitivo.
por conta exatamente que a gente está nesse período de teste. Aí é um trecho ali pelo centro, só um detalhe, Paulo, o que torna a parte da viagem na região central ainda um pouco demorada é porque tem um sinal praticamente em cada esquina. Então, e esses sinais, a gente pegou os sinais fechados. Então, 25 minutos eu levei uma média até a estação São Gabriel. A metade desse tempo eu levei no percurso ali na região central. Em algum momento também ele divide a pista com ônibus e carros normais, até aquela saída. E isso preocupa aqui. O motorista do carro, o motorista do ônibus, ele se sente prejudicado pela presença do MOV? Porque o MOV é considerável o tamanho dele, ele é um ônibus articulado. É um pouco mais que 2 ônibus, Um pouco mais do que 2 ônibus. Ele empurra esses ônibus e os carros para algum lugar? Como é que é isso? Até que não, porque o trajeto que ele faz dividindo o espaço é um trajeto que tem uma largura ou tem uma estrutura que permite, né, essa divisão de espaço. Então, não houve esse problema, não notei esse problema. O carro não se sentiu acuado ali. Até agora você me contou a sua experiência de entrar na Estação Tamoios, apanhar o MOV, andar pelo centro. Você conversou com as pessoas, o que é que as pessoas te contavam? Conversei. A questão o usuário ainda não entende para quem que é o MOV, pelo menos essa linha que está operando agora. Sim. Por quê? Quem vai até a Estação São Gabriel, geralmente fazia eu conversei com um usuário, por exemplo, que é do Jardim Vitória. E ele antes fazia esse trajeto, pegando um ônibus complementar, fazia a baldeação. Da integração, isso, no São Gabriel. E aí ele testou 2 dias fazendo isso, que é o mesmo trajeto até a central, pelo MOV. Então ele notou que no MOV, além da tarifa ser mais cara, ele levou ainda mais tempo. Mais tempo do que se ele fizesse pelo processo anterior, que era pelo metrô. Eu fiz o teste e voltei da Estação São Gabriel exatamente de metrô, porque de ônibus da Estação São Gabriel não há como voltar, ou você vem de BRT, MOV, ou você vem de metrô. Realmente o metrô, a tarifa é R$ 1,80, é um pouco mais barato e é mais rápido, em torno de 10 minutos, 12 minutos mais rápido. Uma coisa que preocupa todo mundo é o seguinte, nós temos aí, eu sempre faço questão de dizer que é muito fácil criticar aqueles que estão promovendo as ações de governabilidade para nós que vivemos na cidade. É muito fácil dizer assim, mas por que não se fez melhor? Mas por que o MOV não começou sem problema nenhum? Em linhas gerais, para a gente dar uma arrematada na conversa, você acha que depois de todos esses testes, depois da expansão do MOV para outras linhas, o MOV será eficaz? O MOV trará a sensação de que temos um ganho com relação ao serviço de transporte público na nossa cidade? Vias gerais, eu acredito que ele funciona muito bem, é ar-condicionado, a pista está bem cuidada, então ele não trepida, muitos assentos para especiais reservados. Ele funciona. Eu só acho que essa linha que foi implementada ainda como teste, ela está concorrendo com o metrô, então ela tem pouco uso ainda. Mas quando for inaugurado, principalmente a da Antônio Carlos, que não tem a opção do metrô, que é um corredor mais longo, mais usuários, vai resolver um grande problema, sim. Não tem dúvidas disso. Você já tem o tema de amanhã ou você vai me fazer surpresa? Vamos deixar na surpresa, então. Nélio Souto, nosso repórter urbano, vai estar aqui com a gente todos os dias falando de alguma coisa sobre a visão da cidade. E se você tiver alguma sugestão de alguma coisa que você olha e vê e que nós não estamos vendo, porque às vezes a gente passa pelo lugar, olha e não vê. Então mande para a gente pelo e-mail redação@bhnews.tv e Nélio Souto estará com os olhos abertos para aquilo que você sugeriu. Nélião, muito obrigado. Obrigado por sua participação. Boa noite. Nós vamos para onde? Para a redação agora? Fica comigo aqui. Vamos para a redação? Tá na mídia? Então vamos lá, tá na mídia. Tá na mídia, nós vamos direto para a nossa redação, nós vamos falar com Renata Dairel. Cadê as imagens da Renata? Vocês estão me sonegando imagens da Renata aqui, por quê? Não tem imagem da Renata ainda não? Vocês me avisam aí se tem ou não, que a gente vai já com a Renata. A Renata vai falar de um assunto extremamente interessante. Nós estamos falando sobre a transformação do país. A transformação do país passa necessariamente pela educação, pela saúde e pela educação. Quando você alimenta bem o recém-nascido, você dá a ele o direito de completo, pensar melhor, entender melhor, transformar as coisas. E aí você o educa. Então você tem saúde e educação como pilares básicos para a formação, pelo menos do fundamento da cidadania. Renata, aí? Já temos a Renata, não? Não? Ainda não? Então, a Renata vai falar de um tema muito interessante, mas ela pode falar daqui a pouquinho. Se vocês quiserem, a gente vai para o intervalo, soluciona o problema da Renata e volta. Tudo bem? Renata, ok? Então, bota a Renata que eu quero falar com ela, pelo amor de Deus. Renata Dairel. Ah, tá lá a Renata. Renata Dairel, que até então apresentava o jornal
BH News, que agora estará conosco todos os dias no Redação BH News, e com mais duas edições ainda, né, Renata? Você apresenta a edição das 4 e das 5, é isso? Exatamente, Paulo, boa noite a todos. Agora, os nossos encontros, em vez de 6 e 7 horas da noite, vai ser aqui durante o Redação BH News. Tá. Eu estou ouvindo pouco a Renata, mas eu estou fazendo esforço danado aqui, eu vou compreender tudo que ela fala. Fique tranquilo, viu, Renata? Primeiro dia é assim, nós testamos tudo, mas você sabe que o teste foi feito para errar e para a gente errar ao mínimo no primeiro dia. Mas o negócio é o seguinte, Renata, você me mostrou uma coisa que eu fiquei extremamente assustado. Você me mostrou um site onde, Estado de Minas, salvo engano, e aqui tem mais uma coisa, nós vamos creditar repórteres e fontes. Aqui não tem nós não temos medo nenhum de registrar, de creditar repórteres e fontes. É de uma reportagem que foi pega no portal UAI, do jornal Estado de Minas. A Renata vai falar para a gente. Olha, mostra, tá na mão aí, tá fácil mostrar, Renata? A camisa, que coisa linda que é a camisa. Põe a camisa de uma escola fundamental de Brasília. Olha o que está escrito na camisa. Tem como mostrar? Mostra lá, olha lá. Centro de Ensino Médio com C, em Braslândia. Exatamente, Paulo. A foto desse uniforme com a palavra ensino escrita com C ao invés do S repercutiu na internet e provocou até a abertura de uma investigação por parte da Secretaria de Ensino do Distrito Federal, que diz que foi sabotagem. A matéria é do repórter Felipe Castanheira, que escreveu para o em.com.br e também para o UAI, que é do mesmo grupo. E segundo a matéria, a estudante Tainara Santos foi quem postou no Facebook esta foto, entregue aos alunos pelo Centro de Ensino Médio 01 de Braslândia. Segundo a reportagem, Elton Lima, que é o diretor da instituição, os uniformes foram distribuídos no final de fevereiro e apenas 3 de 3 mil foram devolvidas pelo erro de ortografia. Eles foram produzidos na Fábrica Social, um centro de capacitação do Distrito Federal, e a empresa divulgou uma nota falando que lá não foi produzido nenhum uniforme com erro ortográfico. Bom, do meu tempo a dúvida era concerto com S ou com C. Eu lembro que concerto com S era uma coisa, concerto com C outra. Agora, ensino com S ou ensino com C, Renata, eu te confesso que essa eu não conhecia, não. Renata Dairo, muito obrigado, um grande abraço para você. Você volta ainda no Redação BH News, falando direto da redação. Bom, o segundo bloco está aí, nós vamos continuar conversando com o secretário de Estado de Defesa Social, o secretário Rômulo Ferraz, e também falaremos com dois especialistas que vão falar um pouco mais sobre o MOVE, sob o ponto de vista da aplicação técnica dessa solução de transporte rápido proposta pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nós voltamos em instantes com mais Redação BH News para você. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, estamos de volta com a Redação BH News. Já estão me chamando a atenção que eu estou estourando o horário. Hoje é primeiro dia, gente, com calma. Nós vamos adequar esses horários. Conversem muito comigo pelo ponto, não há problema. Me alertem, me chamem a atenção. Hoje, nesse dia, nós temos aqui a presença do secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz. Segurança Pública, Defesa Social, é um assunto que faz parte do dia a dia das pessoas e nós precisamos entender um pouco mais, secretário. Por isso que o chamamos aqui para conversarmos de maneira direta com os espectadores. Nós vimos da matéria, e a Tatiana, quando fez a matéria, apurou que os especialistas falam muito em integração de polícias civil e militar. O que é que falta para isso ser verdade, secretário? Olha, esse caminho é um caminho inevitável e é o único caminho para nós avançarmos na área de segurança pública. Minas Gerais promoveu essa integração desde 2003, 2004 e alguns estados também optaram por esse modelo, na criação da Secretaria de Defesa Social e mesmo havendo a separação das polícias na Secretaria de Segurança Pública. Contudo, nós procuramos intensificar muito nos últimos 2 anos as iniciativas que congregam a atuação da Polícia Civil e Polícia Militar e agora agregando também os estados que fazem fronteira com Minas Gerais, que Minas Gerais é o estado que possui o maior número de divisas com estados
da federação e, infelizmente, essa proximidade nos traz transtornos, sobretudo numa inter-relação que existe da criminalidade organizada, em eventos como explosão de caixas eletrônicos, roubo a bancos e tráfico de entorpecentes. Então essa integração, não só internamente, mas também com as forças policiais dos estados que congregam aqui a região sudeste, que fazem divisa, e também com as polícias federal e rodoviária federal, é fundamental. Em Minas Gerais conseguimos avançar muito. Só a título de exemplo, na semana passada fizemos 4 grandes operações no Triângulo, no Noroeste e no Sul de Minas, todas no combate a roubo de carga, combate à explosão de caixas eletrônicos, né, e ao tráfico de entorpecentes, com resultados excepcionais, com apreensão de veículos, prisões, né, uma delas em conjunto com Goiás, com as polícias de Goiás, e a outra em conjunto com a polícia de São Paulo. Então, e amanhã, coincidentemente, nós temos um evento em Belo Horizonte com a presença de vários secretários desses estados que fazem fronteira, amanhã cedo, que é preparatório das operações que faremos em conjunto aqui na região sudeste. O senhor falou sobre roubo e arrombamento de caixas eletrônicos. Itamonte, no sul de Minas, proporcionou aí um espetáculo de terror para a própria cidade e a praça de Itamonte virou uma praça de guerra com aquela operação que foi feita em Itamonte. Mas a reflexão que faço não é nem para falar sobre Itamonte, porque o caso já está passado, lido e relido, mas a reflexão que faço é que nem as pequenas cidades hoje estão livres desse aspecto da insegurança. Por que o crime quebra tantas fronteiras e se espalha de maneira tão cruel? Esse, Paulo, é o crime organizado verdadeiramente. O caso de Itamonte ele é emblemático, foi uma quadrilha que sediada num determinado município de São Paulo, que já tinha feito ocorrências de explosão de caixas eletrônicas em 14 municípios do estado de São Paulo, mais próximos da divisa de Minas, e 9 naquela região de Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, etc. Então, um trabalho de inteligência da Polícia de Minas com a Polícia de São Paulo foi preparado durante 8 meses, mantendo aqueles indivíduos monitorados por grampos, né, telefônicos, e finalmente foi possível, então, realizar, e foi necessário realizar aquela operação que, infelizmente, teve que ocorrer num ambiente de embate e, infelizmente, redundou num número elevado de óbitos, né, daqueles indivíduos, mas é justamente essa criminalidade organizada, porque esses municípios, hoje, então pacatos, com pequeno aparato policial militar, eles se tornaram, ao longo dos anos, vulneráveis nessa concepção, e nós estamos procurando reforçar nossas atuações na inteligência e na integração para esse combate. Nós fizemos agora, nesse ano, muitas prisões. Em 2013 fizemos muito mais prisões do que em 2012, no caso da repressão ao caixa eletrônico. Agora, na semana passada, tivemos um grande evento no município de Riachinho, que é no noroeste de Minas. 10 indivíduos invadiram a cidade fortemente armados, com fuzis, roubaram as 2 agências bancárias, ficaram em perseguição pela Polícia Militar e Polícia Civil de Minas durante 2, 3 dias e, felizmente, foi possível, num trabalho integrado, no enfrentamento, faleceram 3 indivíduos que praticaram essa ação e 5 foram presos, ou seja, foi desmantelado, e era uma quadrilha justamente oriunda do Distrito Federal, inclusive de foragidos da Papuda. Então, a criminalidade organizada está muito articulada, trabalhando de forma planejada, e nós temos que ter o trabalho de inteligência e de integração para combate a essa criminalidade. Secretário, quando o senhor fala em crime organizado, eu vejo, por exemplo, ações que foram feitas em países como a Colômbia, mais recentemente na Itália. Foram fechados restaurantes, pizzarias, comércios ligados à Cosa Nostra e a pessoas ligadas à Cosa Nostra. No Brasil, ainda se combate o crime organizado, mas não se age da forma de arrestar bens, confiscar bens. O que é que falta para a gente ter essa ação? Porque eu acho que seria talvez a ação mais pontual para inibir o crime organizado. Tirar dele a possibilidade dele ainda dele continuar tendo lucro e administrando o seu dinheiro. Nesse sentido, Paulo, você tem toda a razão. Não adianta, com relação ao crime organizado, atacar o caso concreto, a organização criminosa que tem mais uma base num estado. Esse processo das organizações criminosas, principalmente de estados aqui do Sudeste, essas organizações já ultrapassaram as fronteiras dos estados. Ela tem uma organização que tem presença praticamente em todos os presídios grandes do país, e a gente tem iniciado um discurso que tem tido um eco bom
no mundo político, entre os parlamentares e também entre os secretários de segurança, que é a necessidade de um ente que faça a coordenação desse processo, sobretudo no enfrentamento à criminalidade organizada, que evidentemente só pode, não é discussão de transferência meramente de recursos, né, de financeiros, materiais, mas um ente que faça a coordenação dessa política, dessa atuação, que só pode ser a própria União. Então nós defendemos até uma mudança constitucional, a exemplo do que existe hoje na Constituição Federal com relação à saúde e educação, onde evoluímos com todas as deficiências, na segurança precisamos desse trabalho de sistematização, ou seja, um sistema integrado de segurança pública que participe a União, coordenando essas ações, porque ninguém tenha dúvida que São Paulo, Rio ou Minas Gerais sozinho vai resolver o seu problema, à medida que outros estados vizinhos continuarão tendo uma criminalidade organizada e aguda, né? Então nós precisamos ter consciência da necessidade de evolução legislativa. A Constituição, quando foi elaborada em 88, evidentemente a realidade da criminalidade era totalmente diferenciada, a criminalidade cresceu, se organizou, então nós precisamos ter o aparato também orgânico e legislativo para enfrentamento dessa situação, sem contar a necessidade de grandes investimentos para a área. Secretário, eu vou fazer mais uma pausa na nossa conversa, peço que o senhor espere. Nós vamos abusar em mais um bloco, o senhor participa de mais um bloco conosco, para que nós possamos conversar. Tem 2 assuntos que eu quero falar com o senhor. Ocorrências, a população reclama um pouco da morosidade das ocorrências, da dificuldade, e sobre as ações da lei seca. Mas a gente fala já já. Okay. Porque agora eu vou voltar para a redação. Vamos voltar para a redação, vamos falar com Renata Dairel. Renata, eu não vou te cumprimentar outra vez, não. A noite já está boa porque estamos em sua companhia. O que é que você tem de novidade, Renata? Então, a redação do G1 divulgou no final da tarde de hoje que o senador Clésio Andrade foi anunciado pelo PMDB como pré-candidato ao governo do estado. Para o cargo de senador, o partido tem o nome de Josué Gomes da Silva, que é filho do ex-vice-presidente Zé Alencar, e também o ex-ministro Hélio Costa. Segundo a assessoria do PMDB, a decisão de lançar uma candidatura própria ao governo se alinha com o sentimento das bases do partido no estado. As convenções da legenda, onde os nomes vão ser oficializados, ocorrem somente em junho. Temos também uma possível greve dos metroviários de Belo Horizonte. Eles anunciaram que nesta quarta-feira, dia 19, eles vão fazer uma paralisação de 24 horas. Eles querem paralisar totalmente os serviços, mas pode acontecer uma negociação e eles operarem em escalas mínimas. Hoje, nas estações de metrô, faixas foram colocadas e panfletos entregues à população para anunciar essa paralisação de 24 horas. Na própria quarta-feira será feita uma assembleia definindo se a categoria vai realmente entrar em greve. A CBTU informou que não vai se manifestar sobre o assunto hoje. Perfeito, Renata. Renata, você já deu mais uma bala na agulha para o nosso Carlos Barroso, hein? Carlos Barroso vai ter que, ele já pode se preparar para falar comigo sobre essa indicação do PMDB com a candidatura, ou pelo menos a intenção de candidatura do senador Clésio Andrade, colocando lenha na fogueira. O PMDB é aliado do PT no plano federal, quer repetir. Bom, isso a gente conversa com o Barroso daqui a pouquinho, que agora eu vou aqui mais uma vez para o nosso set de entrevistas, cumprimentar Clemenceau Quiabe, que está nos dando o prazer de estar aqui, José Aparecido Ribeiro está aqui conosco, José Aparecido da SOS Mobilidade Urbana e o Clemenceau, vice-presidente do IDAP. Vou falar um pouquinho sobre MOVE. Eu vou primeiro botar pimenta nesse vatapá, porque quando eu convido o Zé Aparecido, eu sei que é para colocar pimenta. Você tem uma visão crítica que eu sempre, eu até respeito muito sua visão crítica, você sabe disso, já conversamos muito a esse respeito, e a sua visão sempre pontua algumas coisas que às vezes não são do ponto de vista da destruição, mas do pensar em soluções. Isso é muito interessante. Obrigado, Paulo. O que é que você pensa sobre o MOVE? Direto e reto. Direto e reto. Não é um modelo recomendado pela comunidade de engenharia. O Clemenceau vai endossar o que nós estamos falando. É unanimidade, né? O modal para Belo Horizonte teria que ser um modal que não ocupe espaço onde não existe espaço. Onde o espaço é dividido com carros numa cidade que emplaca 300 carros por dia e que não vai parar de emplacar, né? Por razões bastante objetivas, Paulo. A paixão do brasileiro pelo carro, a cadeia produtiva do carro, da indústria automobilística, representa 23% do PIB nacional, não pode parar de produzir, crédito fácil,
Então, nós não vamos parar de emplacar carro. A cidade tem um único caminho a seguir. Chama-se infraestrutura. Ela precisa recuperar 50 anos que não foram feitas obras, viadutos, trincheiras, túneis. E olha, Paulo, aqui na porta, nós temos o exemplo aqui na porta. As pessoas que moram no Buriti sabem o drama que é sair do Buriti. E não adianta falar que vai ter metrô. Metrô não vai acontecer. Metrô custa 450 milhões de reais o quilômetro. O modal recomendado pela engenharia não é o Zé Aparecido, não é a Seminas, não é a SOS Mobilidade Urbana. Chama-se monotrilho, metrô elevado. Esse é o modal que não ocupa espaço no chão. Deixa eu colocar o Clemenceau nessa conversa. Nós não tínhamos nada, Clemenceau. Nós tínhamos um metrô que é um arremedo. É um trenzinho que brinca de ser metrô em quantos quilômetros que ele brinca de ser metrô? Porque no resto ele é um trem metropolitano comum. 23 quilômetros. Em 23 quilômetros ele brinca de ser metrô quando ele vai para baixo da terra, ali perto da estação Venda Nova, que é quando ele brinca de ser metrô. Nós não temos metrô nessa cidade. Nós ganhamos alguma coisa, nós ganhamos um MOV. O MOV já é uma coisa além do que nós tínhamos, ou não? Sim, importante a obra do MOV. Não é a única, concordo, né? Plenamente, mas é uma solução importante e não tem jeito também de desfazer ela e perder o dinheiro que foi feito lá. Então ela é uma solução parcial, atende parcialmente, mas também existem várias outras opções que podem ser agregadas, somadas. A gente fala do VLT, assim, com muita propriedade, e tem um custo do VLT. O VLT, para o espectador acompanhar, é o veículo leve sobre trilhos. É aquilo que você vê nos filmes de ficção, que anda com só tem um trilhozinho, ele abraça esse trilhozinho, não é isso? É isso. Estou falando a verdade? Não. Esse é o monotrilho. Esse é o monotrilho. Nós não vamos fazer propaganda da TIM aqui não, mas é o trem, trem azul da TIM. O trem azul da TIM, que é o monotrilho. Aquilo não é ficção, aquilo pode ser. Tá, pode mas o VLT é o que, na verdade? Ele anda em trilhos mesmo. Está em trilhos comuns. Só que ele, como um trenzinho. Só que é o bonde. É o bonde moderno. É o bonde moderno. Mas continue, desculpa. Porque ele não tem o custo social todo que teve para a implantação de um BRT, que é aquele custo de Parão Antônio Carlos, praticamente 2 anos e pouco, uma Cristiano Machado, e a população que durante esse tempo todo ficou precariamente instalada. E o corredor que tem o maior fluxo de demanda de população é justamente o de Betim, Contagem, Barreiro. Imagina parar o Amazonas agora para poder fazer um move desse. No ping-pong, rapidinho, para a gente poder finalizar a entrevista, o BRT está aí, o BuaMove está aí, o BRT está aí. O que fazer com ele? O que nós vamos fazer com ele agora? Paulo, para quem enxergava 20%, você coloca um óculos e passa a enxergar 50%, é uma melhoria tremenda. Né? Então o BRT é isso, melhora a vida de quem já usa o transporte, mas não resolve o problema do restante da cidade, até porque as vias não permitem. BRT na Avenida Amazonas, na Avenida Pedro II, Catalão, Nossa Senhora do Carmo, é loucura. Não se permite fazer, então? De jeito nenhum. Para o Clemenceau, para a gente finalizar essa entrevista, o VLT é a solução, a principal solução. A expansão do metrô resolveria a nossa questão, embora José Aparecido já tenha dito que o volume de dinheiro é astronômico. É astronômico. O metrô é uma solução também parcial, mas a gente entende que o custo-benefício não é apropriado para Belo Horizonte, que tem essa característica de relevo e até de clima, né? Que a gente tem hoje. O monotrilho é o mais indicado, né? Nós temos que investir em infraestrutura, não tenha dúvida nenhuma, investir em edifícios, garagem subterrânea, para poder incentivar sim o uso de carro, porque o transporte hoje, o coletivo hoje usa muito mais o carro do que o transporte público. Nós teremos nessa conversa a BH Trans, mas a BH Trans está ocupada com a implantação do MOV e parece que a semana que vem eles vão nos atender e virão aqui. E depois da BH Trans, se eu não entender o que eles falaram, eu vou chamar vocês de volta. Tá bom. É isso aí. Vamos para o intervalo, a gente volta já com a redação BH News. Obrigado, Clemenceau, obrigado, Zé Aparecido. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Estou conversando com o secretário Rômulo Ferraz, dizendo para ele que no primeiro dia a gente se especializa em consertar o avião em pleno voo.
para depois a gente aprender a voar com segurança. Não é não, Barroso? Barroso está ali, já entra conosco para falar sobre política aqui. Secretário, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu sei que o senhor tem outros compromissos, já agradecer de antemão essa dedicação de tempo que o senhor teve conosco. É muito importante para a população de Belo Horizonte, da região metropolitana, compreender a função da defesa social. Por isso fizemos questão de inaugurar, estrear essa cadeira de entrevistados com a sua presença. O cidadão comum reclama, e outro dia uma senhora reclamou isso comigo, dizendo, você está na televisão, você está no rádio, por que a gente demora tanto para fazer uma simples ocorrência policial? Por que às vezes nos levam no fim de semana para lugares onde a gente fica esperando um tempo para fazê-la? Como é que a gente pode facilitar a ocorrência? Porque a ocorrência, ela traz dados que simplificam o entendimento da ação das polícias, não é verdade? Então, como simplificar o registro da ocorrência? Nesse momento, estamos tomando uma medida que vai agilizar bastante esse trabalho, que hoje conta com a participação muito direta da Polícia Militar, sobretudo criando a delegacia virtual, né, já um investimento de quase 2 milhões de reais efetuado, e essa delegacia virtual, na verdade, o cidadão que for vítima ou se envolver em algum delito, acidente de trânsito sem vítima, ocorrências como extravio de documento, que tem repercussão meramente patrimonial, que representam mais da metade das ocorrências que a Polícia Militar faz, poderá fazer, como alguns estados já o fazem, através da internet, do computador, do meio online. E isso vai liberar a Polícia Militar para outras atividades de rua e, com isso, também aquelas ocorrências que a Polícia Militar deve mesmo fazer, como homicídios, roubos, estupros, furtos, elas vão ser muito mais agilizadas e, a par disso, nós estamos também desenvolvendo uma metodologia nova de funcionamento do serviço de emergência, 190, 193, 197, já nesse próximo semestre e principalmente no ano que vem, com o funcionamento de um centro integrado de comando e controle na Gameleira, onde todo esse serviço vai ser centralizado, extremamente modernizado, como em países da Europa e da América do Norte. Nós vamos até o centro integrado, o pessoal da nossa produção já pode anotar, fazer algumas cenas em alguma coisa sobre o centro integrado para compreendermos melhor o funcionamento. Okay. Última pergunta, muito rapidamente a resposta. A lei seca é eficiente? Diminuíram os números de acidentes causados por aqueles que bebem e dirigem? Muito, é uma experiência na capital extremamente exitosa, que agora se expandiu para todas as regiões integradas, para 15 municípios maiores do estado, e aqui na capital, desde a sua implantação no ano de 2011 até este momento, já houve uma redução estatística de acidentes com vítima, acidentes de trânsito, de 29%. Então é um fato extremamente positivo, porque muitos, embora não saibam, infelizmente, morrem no trânsito, em termos estatísticos, o mesmo número de indivíduos do que vítimas dos homicídios dolosos. Então, nós temos que também atuar não só na repressão à criminalidade violenta no caso dos homicídios, mas também nas mortes de trânsito. E a Operação Lei Seca foi bem sucedida. Nós temos, além de prestigiado, expandido, e a simples existência exitosa, ela mudou muito o hábito dos indivíduos. Você mesmo deve ter amigos, como eu tenho, né, que tinham o hábito de dirigir, depois de não só amigos, eu mesmo. Nós todos, né? Eu sou testemunho ocular da história, eu parei de reclamar. Todos nós, na verdade, nos adaptamos a essa realidade. Isso, né, evidentemente que gera, a princípio, um certo transtorno para o cidadão, mas que tem um apoio maciço da população, porque também evita muito sofrimento, muita despesa para o Sistema Único de Saúde, e felizmente nós temos avançado e expandimos para o interior essa possibilidade com os investimentos na compra de antilômetro, de bases móveis. Então é uma experiência bastante positiva e exitosa. Secretário Rômulo Ferraz, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à sua assessoria por ter se empenhado na possibilidade de vir até aqui. Muito obrigado por ter dado essa entrevista. É sempre muito bom recebê-lo. Espero recebê-lo várias vezes durante o nosso trabalho aqui no Redação BH News. Olha, Paulo, eu fico muito honrado de ter participado desse primeiro programa. Para nós foi muito importante. E parabenizar a BH News por esse importante programa ao vivo, jornalístico, de prestação de serviço ao cidadão mineiro, ao cidadão Belo Horizontino, e nós, não só eu, mas toda a nossa equipe, permanentemente sempre estaremos à disposição de vocês aqui para todos os esclarecimentos que vocês entenderem necessários. Muito obrigado, boa noite, secretário. Conversamos com o secretário de Defesa Social de Minas Gerais, Rômulo Ferraz, e agora eu vou dar um pulo lá na redação do Hoje em Dia. Eu quero conversar com um jornalista com o qual eu tenho um carinho especial, porque além de ser um jornalista excepcional, um batalhador, um guerreiro, um homem de posições firmes, um cara que supera todos os desafios que dão a ele é meu amigo, e isso basta. Luiz Fernando Rocha, boa noite, que prazer falar com você.
Tudo bem, Paulo Leite, boa noite. Eu tenho que dizer que, primeiro, para esse jornalista que vos fala aqui, é uma grande honra, um grande orgulho estar participando desse primeiro dia, dessa estreia do seu programa, do que eu espero que tenha realmente sucesso, que você venha conquistar tudo que você merece, tudo que você tem direito de conquistar e que está ao alcance da sua competência, né, Paulo? Se rasgou seda para mim, eu me permito rasgar um pouquinho de seda para você também. Eu estou vendo aqui o programa, estou acompanhando aqui na tela aqui da redação, estou surpreso com a qualidade das imagens, a qualidade dos entrevistados e da conversa também, né, Paulo? Essa conversa boa, que só uma pessoa que tem a experiência que você tem capacidade de levar, né? Luiz, rapidamente para a gente dar... Hoje é aqui o primeiro dia é o dia do incêndio total. Rapidamente, principais notícias que amanhã você vai ler no Hoje em Dia em toda Minas Gerais. Pois é, Paulo, olha só, amanhã a gente está trazendo um destaque bastante interessante, que fala inclusive do Buritis, que é a região onde vocês estão aí, esse setor oeste, né, a região oeste de Belo Horizonte, são 67 bairros, e que se tornaram, na verdade, se consolidaram, na verdade, como um grande canteiro de obras, um dos maiores canteiros de obras do país. São quase 1 bilhão de reais em investimentos em obras nessa região, de apartamentos, quase 2.000 apartamentos, e o bairro Buritis, especificamente dentro dessa região, se destaca como sendo o bairro que mais recebe esse tipo de investimento. Muita gente que mora aí questiona e reclama disso por causa do trânsito, que já é ruim, mas as pessoas estão investindo, estão comprando apartamentos, estão vendendo apartamentos, e esse mercado efervescente acaba trazendo e aquecendo também a economia do bairro. É uma discussão interessante que nós vamos trazer amanhã como a matéria principal do jornal Hoje em Dia nas bancas. Perfeito. Luiz Fernando, sucesso absoluto aí na direção executiva do jornal Hoje em Dia. Jornal Hoje em Dia que eu passei a ser leitor absoluto depois que você foi para aí, porque eu tenho um carinho muito grande por você, pelo Ricardo Galupo. Grande abraço, tchau, Luiz. Tchau, obrigado, Luiz. Luiz Fernando Rocha conversou conosco. Agora, olha, primeiro dia de programa, eu recebendo visitas tão ilustres, eu estou começando a ficar preocupado com a repercussão desse programa. Nós vamos ter que acompanhar esse ritmo até o final da nossa redação BH News aqui, vai ser difícil. Feliciano Abreu, economista do Mercado Mineiro, o advogado do Procon Assembleia, Matheus Simões. Doutor Matheus, muito obrigado. Um prazer enorme tê-los aqui conosco. Rapidinho, dia 15 agora, último, nós tivemos aí a comemoração do Dia Mundial do Direito do Consumidor. Perguntas rápidas e objetivas. Você que tem aí a pesquisa que sai toda segunda-feira, que norteia preços, que norteia as compras do consumidor. Com todos esses instrumentos, com Código de Defesa do Consumidor, com pesquisas, com internet para você pesquisar na compra, evoluiu o ato da compra do consumidor brasileiro, meu caro? Evoluiu sim. Na verdade, nós tivemos aí uma evolução muito grande, principalmente depois daquele período inflacionário que tivemos antes do Plano Real, Paulo. E, na verdade, hoje o consumidor tem literalmente a faca e o queijo na mão para pesquisar. Ele pode ter informação dentro de um próprio supermercado, negociar preços ali com o próprio fornecedor o tempo todo, pegar essas pesquisas que o Procon mesmo faz, que o Mercado Mineiro realizam e mantém atualizada e negociar sempre. Então, isso é um poder de informação que antigamente ele não tinha, né, Paulo? Então, isso facilita muito a vida. Doutor Matheus, nós estamos vivendo um mundo diferente daquele com o qual foi feito o Código de Defesa do Consumidor. As leis para aquele momento eram leis daquela realidade e hoje nós temos realidades absolutamente diferentes, particularmente no ato de comprar e vender. É preciso que se reformule o código ou do jeito que está, tá bom? Paulo, sabe interessante? A lei conseguiu superar a existência do momento. Nós temos, por exemplo, lá o artigo 49, que falava sobre compra remota. Naquela época estava se falando sobre compra por correspondência, catálogo e telefone. E essa mesma regra é aplicada hoje à compra digital feita online. É claro que a gente precisa de pequenos aperfeiçoamentos, mas eu acho que o mais importante nesse momento, e eu falo que esse ano a gente comemorou o Dia Mundial do Consumidor puxando a orelha do consumidor. O mais importante é que o consumidor se informe. Os direitos estão aí, mas ele ainda sabe pouco do que ele pode e ele acaba ainda sendo lesado por conta disso. Perfeito. Feliciano, outro dia a Renata estava me falando que os vilões eram a batata e o tomate. Pois é. Que coisa horrorosa. Batata e tomate agora serão levados ao paredão. Como é que se faz para que o consumidor entenda que existe sazonalidade e possa comprar melhor? Bom, na verdade nós temos que informar através do preço, né, Paulo? Por exemplo, soltamos uma pesquisa ontem, no fim de semana, justamente sobre sacolão. E o objetivo é justamente mostrar os itens que subiram de preço, os que caíram e mostrar essa diferença de 500%. Você imaginar hoje que 1 quilo de pimentão tem variação de 500%, de jiló, entre uma região e outra. Então, todas essas informações são importantes para a tomada de decisão do consumidor. Agora, ele tem que saber também que existe safras e entre safras. Quando está na entre safra, deixar de comprar o tomate de repente e comprar um produto que está na safra, uma fruta que está na safra, um legume. Então, tudo isso é importante, essa capacidade
A dona de casa, né, brasileira, ela tem essa capacidade muito grande, ela é economista por natureza, né, Paulo? Doutor Matheus, campeões de reclamação no PROCON continuam os mesmos ou estão mudando de cara? Não, infelizmente a gente continua com a telefonia batendo todos os recordes, os bancos cavalgando em grande velocidade atrás delas. Essa é a situação que o Brasil vem vivendo. Eu falo que a gente tem que fazer o meio termo, o brasileiro também tem mais telefone, está acessando a internet, isso causa mais problema. Mas nós continuamos com os mesmos, seguidos de perto pelos planos de saúde, Paulo. Perfeito. Agradecer Feliciano Abreu, agradecer doutor Matheus Simões. Obrigado. E espero poder contar sempre com as presenças de vocês aqui. Com certeza. Você me obrigou a pesquisar agora o preço do pimentão, que coisa. Gente, muito obrigado, até mais. Quem que é Barroso comigo? Carlos Barroso, jornalista, ele que é poeta visual e um especializado em política. Rapidamente, nós vamos falar de poesia e política. Poesia e política. Nós estamos hoje, eu estourei todos os horários. Eu vou apanhar a hora que eu sair, mas tudo bem. Você vai levar uma o Júnior já está ali para me bater. Primeira coisa, bem rapidinho. Parabenizar pelo seu programa, pela sua sensibilidade, pelo seu acerto jornalístico. Eu sou diretor de jornalismo e te cumprimento por isso. Primeira coisa, fala de PMDB. PMDB hoje é o grande prêmio, é a cereja do bolo da política brasileira. Indicou Clésio Andrade como candidato a governo? Isso é um lado da questão, né? Porque o PMDB, que é a cereja do bolo, está entre candidatura própria, entre ficar com os tucanos e ficar com um aliado natural, que é o PT. Ainda não está definido, mas jogando forte com a candidatura própria, até para pressionar a negociação do outro lado. Hoje em Brasília, a presidente Dilma, que viria hoje a Belo Horizonte, cancelou a vinda dela aqui para dar posse e nomeou mais um ministro do PMDB e não aplacou a rebelião. Dilma não veio? Não veio. Dilma não veio. Marcou e não veio. Uma coisa que ficou assim meio no ar e acabou não vindo. Barroso, para finalizar, você não acha que a presidente Dilma poderia vir para cá e trazer alguma coisa além de caminhões e máquinas? Trazer dinheiro, como ela tem prometido, e não traz, né? Só queria finalizar com isso, que hoje o Cena Política, que vai ao ar 11 horas da noite, terá a presença do governador Antônio Anastasia e um grande time de jornalistas das redações de Belo Horizonte para entrevistá-lo, debater com ele. E a Anastasia vai anunciar que dia que vai sair do governo, hoje. Então tá, imperdível Cena Política hoje, 11h30 da noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. Barroso, muito obrigado. Robson Romagnoli. Robson Romagnoli, é um prazer enorme poder te receber aqui. Eu sei que a câmera não vai nem nos mostrar, vamos sentar, que senão eles não mostram a gente direito. Robson, estou trazendo o Robson aqui por um motivo muito claro. Toda ideia precisa de alguém que acredite nela. E quando eu cheguei ao Robson para falar sobre essa ideia do Redação BH News, a Deva, da qual o Robson é diretor, apoiou desde o início. Então eu estou te trazendo aqui para fazer ao vivo um agradecimento pelo entendimento da prática do nosso programa, da prática do jornalismo que faremos, da sua parte, de Alberto e de Vitório Medioli. É com muito prazer que eu o recebo aqui. Muito obrigado. E muito obrigado por acreditar nesse nosso projeto de jornalismo. Muito obrigado. Bom, Paulo, não é de hoje, né? Nós temos uma história antiga. Muito antiga, bem assim. E o teu projeto é um projeto maravilhoso, um projeto dinâmico, jovem, e justamente a cara da BH News, né? A cara bacana, a cara do mineiro de Belo Horizonte. Então, quando se apresentou, não houve qualquer retruque. Foi a primeira coisa a gente aceitar e somos seus parceiros para sempre, né? Mercado de caminhão, como é que tá? Vendendo muito não? Ou trabalhando muito? Tá faltando estrada, tá faltando caminhão. Estamos um pouquinho complicado, Robson, um grande abraço, muito obrigado Paulo, por ter vindo muito aqui. obrigado Eu fiz questão que você se sentasse nessa cadeira. Obrigado. Te agradecer mesmo por ter acreditado nesse nosso projeto. E tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Muito obrigado, muito Robson. Obrigado. Boa noite. Rapidinho, o que é esportes agora, Bruno? Vamos lá que nós estamos... Nossa, eu vou apanhar, hoje eu vou apanhar. Bruno, Bruno, não, eu vou apanhar. Só o Bruno e acaba, é isso? Você está me determinando? Gente, vocês não conhecem o rigor dessa moça comigo. Bruno, rapidinho, rodada de fim de semana. Rodada de fim de semana, o Atlético e o Cruzeiro jogaram com o time reserva, né? Sim. Se classificaram, ganharam de 3-0 e temos as semifinais já prontas. As semifinais que acontecerão a partir do domingo, né? Do domingo agora. Define-se ainda se o Mineirão vai jogar o primeiro jogo do América, Atlético, e o outro jogo, Boa e Cruzeiro. Então, América e Atlético, Boa e Cruzeiro. O primeiro jogo. O primeiro jogo lá em Varginha, e o segundo jogo do Cruzeiro aqui. Isso. E os dois tendo que ser realizados aqui. O América quer levar o jogo para o Mineirão. O América quer levar o jogo, que é mando dele para o Mineirão. E aí o Atlético mandaria para o Independência. Interessante. Isso. Rapidinho, lançamento do uniforme novo do Galo. Hoje pela manhã, às 11 horas, lançaram um uniforme novo do Atlético, a marca alemã Puma, né? Que já patrocinou o Cruzeiro em 2006, 2008.
hoje assinou um contrato com o Atlético. A partir de quarta-feira já é lançado o uniforme no jogo de quarta-feira Libertadores contra o Nacional do Paraguai. América é feito tchô, meu amigo. O tchô chegou e pronto, acabou para todo mundo. O que é isso? 5 jogos, 5 gols e o América Deslanchou? ganhou 4 e empatou 1. Deslanchou, classificou-se, vai para a semifinal e pode dar trabalho. Vai dar trabalho. Ô Bruno, eu te prometo que das próximas vezes você virá com mais calma, com mais tranquilidade. Minha querida Fernanda Gontijo, não brigue comigo. A Fernanda vai participar conosco todo dia aqui com um quadro chamado Tá na Night. Ela vai contar um lugar, vai te dar uma dica para que você possa curtir bem a night. Bacana. Eu sei que é para eu dizer tchau. Tô indo embora, revoltadíssimo. Eu queria ficar mais conversando com você. Obrigado, Bruno. Gente, obrigado, gente. Amanhã, 6h30. Eu prometo que eu cumpro o horário, 7h30 eu entrego. Tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.